Na aula de hoje, eu estou propondo, através da lista 4, a resolução de alguns exercícios que vão nos auxiliar num melhor entendimento do uso das razões trigonométricas principais em um triângulo retângulo. Nessa lista, o exercício de número 1 nos traz o seguinte enunciado. Diz que uma flecha é disparada inclinada em relação ao solo e após percorrer 60 metros, ela vai se encontrar a uma altura de 40 metros. E, dito isso, ele nos pergunta qual é a medida do ângulo de inclinação que essa flecha foi lançada. Vamos tentar dar uma interpretação geométrica para o que aqui está escrito. Vamos considerar esse segmento de reta como um solo. Neste ponto aqui que eu estou mostrando, dá-se o lançamento dessa flecha através do arco e ela está inclinada em relação ao solo. Então, ela é disparada e vai fazer inicialmente uma trajetória retilínea. No momento que essa trajetória dela atinge do ponto de saída uma distância de 60 metros, diz a questão que ela estará numa altura de 40 metros em relação ao solo. Então, nós teremos essa situação em termos de interpretação geométrica. A questão pedida para ser respondida pelo enunciado é qual é esse ângulo que ela foi lançada. Não temos conhecimento, vamos colocar como letra X. Pois bem, trata-se de uma figura nitidamente ser um triângulo retângulo, onde nós temos o ângulo reto que vale 90 graus aqui, e partimos para a resolução. Nomear os lados desse triângulo. Sempre oposto ao ângulo reto, nós temos um lado que é chamado de hipotenusa. Vamos abreviar por HIP, que também sempre é o de maior medida. De onde ela foi lançada, nesse vértice, nós temos esse ângulo que desconhecemos o valor, mas nesse ângulo aqui, estando aqui, nós temos dois lados. Esse lado é hipotenusa e esse outro lado, que é o nosso vizinho, vai ser chamado de cateto adjacente. Então, aqui, ó, essa distância de onde foi lançada até aqui onde nós marcamos a altura é o cateto adjacente, que também não temos a medida. Por exclusão, o outro lado é o cateto oposto, que é o 40 metros. Tendo essa situação, nós vamos partir para o cálculo desse ângulo, através do processo mnemônico SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Bom, nesse momento, nós fazemos a seguinte pergunta: o que queremos calcular? Nesse caso, nós queremos calcular esse ângulo aqui, ó. Neste caso,
qualquer uma dessas relações aqui poderia ser usada. Um pouco diferente da que estávamos vendo até agora. Passamos para a segunda pergunta. O que temos? Nesse caso, diferente das outras vezes, nós temos duas medidas conhecidas. Nós queremos esse ângulo, que pode ser qualquer uma dessas duas, mas nós temos duas medidas, que são a hipotenusa e o cateto oposto. Bom, das relações que usam a hipotenusa e o cateto oposto, juntamente, só pode ser esta primeira aqui. Porque aqui nós temos hipotenusa, mas não um cateto oposto. Então ela estaria fora. Aqui nem hipotenusa temos, embora tenhamos o cateto oposto, mas também está excluída. Sobrou então essa relação que ela está representando o seno. Então, vamos calcular. Subir aqui um pouco. O seno de um ângulo que eu não conheço, que eu chamei de x, é igual ao cateto oposto, que para nós aqui vale 40, dividido pela hipotenusa, que para nós aqui vale 60. Vamos calcular aqui. Podemos cancelar esses dois zeros, sobra 4 dividido por 6, que pode ser simplificado por 2, e nós temos 2/3. Continuando a resolução. Seno de um ângulo x é igual a 2 dividido por 3. Se executarmos esse cálculo, 2 dividido por 3, e fizermos a aproximação até a quarta casa após a vírgula, teremos 0,6667. Este é o valor que temos. Pois bem, para concluir a questão, nós vamos pegar a nossa tabela, colocá-la aqui assim. Eu vou procurar dar um zoom aqui. Um pouco mais. E procurar na coluna do seno, que para nós a coluna do seno é essa primeira coluna, procurarmos um número igual a 0,6667, e se não existir, o número mais próximo a ele nessa coluna. Nós chegamos aqui, o número mais próximo a 0,6667 é este aqui, ó, que eu estou indicando. Esse número corresponde a um ângulo de 42 graus. Voltando, então, esse seno com esse valor corresponde a um ângulo de 42 graus, aproximadamente. Essa seria a nossa resposta.